Qual região você nunca moraria? Ah, Nordeste, né? Por que no Nordeste? Tudo é Bolsa Família lá. Ninguém quer trabalhar aquela p lá. Só é forró. Você acha que no Nordeste a galera só quer ficar no Bolsa Família? Não, lá é forró e festa. Não tem p nenhuma. Só é cruzar. Você já morou no Nordeste? Já conheço. Aquilo é uma p. Tirando essa questão do Bolsa Família, você acha que tem outras coisas que não dá pra morar lá? As p. E qual que é o melhor lugar pra morar? Joinville, né? Santa Catarina, né? E por que é o melhor lugar? Porque lá todo mundo respeita, tudo tem uma ética, tudo certinho, entendeu? Não tem vagabundo não, é. Aqui no Sul, você acha que a galera trabalha mais que no Nordeste? Com certeza. Vê lá o Bolsa Família. O vídeo de hoje vai ser tenebroso. Eu vou mostrar para vocês de que a visão de que o Brasil é um povo unido é tudo fachada. Estou aqui para escancarar para você a xenofobia e preconceito que o Sul e o Sudeste tem com a galera do Norte e Nordeste. É um absurdo ver um cara falando essas asneiras e sem morar, sem conhecer a cultura, sem conhecer a história, sem conhecer o povo de verdade. Lembrando que o Brasil inteiro recebe Bolsa Família, não é só a galera da região do Norte e Nordeste, não. Não é só as famílias mais necessitadas do Norte e Nordeste que dependem de auxílios do governo, tá? A gente só tem noção, dimensão na verdade, do que é xenofobia de fato quando sai do Nordeste. Antes de me mudar pro Rio há alguns meses, eu já tinha vindo pra cá e ido pra São Paulo, que foi inclusive onde eu tive o meu primeiro choque. Principalmente em Sampa, meu. Era gente que fingia que não tava entendendo o que eu falava, mesmo que o que eu estivesse falando fosse algo muito simples. Até porque a gente fala a mesma língua, né? Eu lembro de um episódio muito específico. Tão idiota que foi, que Suelen, que tava viajando comigo, foi na farmácia lá em São Paulo e a atendente ficou se fazendo sonsa, fingindo que não tava entendendo o que ela tava pedindo. E era coisa besta, tipo uma de pirona. Mas a gente teve que repetir várias vezes o que tava dizendo, porque a querida não entendia o sotaque nordestino. Eu posto contigo 10 conto que se um gringo chegasse lá, falando embolado, ela tinha entendido e atendido melhor. Todo aquele estereótipo de que a gente é sujo e burro é muito alimentado pelas pessoas. Não por todo mundo, mas é. Não existe outra questão senão preconceito. Vão fazer 10 meses que eu tô aqui no Rio e existem muitas situações que eu não me sinto confortável em ser eu ainda. Isso é muito bizarro. Só pra contextualizar um pouquinho, eu falo muito, eu sou tagarela desde criança. Eu nunca tive problema com vergonha em falar em público, fazer amizade, já dei aula em curso, já dei palestra. Mas aqui eu tenho sido uma pessoa muito mais reservada, observadora, quieta. Não porque eu mudei de personalidade, mas porque para algumas situações eu não tenho saco. Até Eu também morei 3 anos em Santa Catarina e eu senti na pele a xenofobia e o preconceito. Vocês estão vendo que o meu sotaque é muito carregado, é muito pesado. E mesmo eu indo pro sul, eu peguei só algumas manias de fala, tipo guria e outras coisas. Porém, eu não mudei meu sotaque. Ficou o mesmo e pesado. Então eu recebia muito preconceito em relação a isso. Eu trabalhava com o público, eu sou esteticista, eu trabalhava num salão. Então era mais pesado atender homem e mulher, porque eles realmente faziam graça com isso. Para eles era engraçado, mas para mim era constrangedor. E eu não falo errado, eu falo coerente, eu tenho uma boa dicção. Então mesmo assim eu senti na pele o preconceito e xenofobia. Para eles era engraçado, para mim não. Essa xenofobia e preconceito não é de agora, já vem de um longo tempo, desde quando os nordestinos migraram para o Sudeste para poder construir as grandes cidades, Brasília, São Paulo, que tem tudo mão de obra nordestina. Então o preconceito já vem de antes. Eu vou deixar aqui para vocês como é que acontecia no Rio de Janeiro, na época quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e tinha nordestinos migrando para lá para poder ter uma boa mão de obra, um trabalho mais remunerado. Vou deixar para vocês que o preconceito não é só de agora. É muito mendigo, todos os mendigos são Paraíba e só bebe cachaça. Debaixo Mentira, hein? que eu conheço. Olha lá, onde que a senhora viu isso já? Todo mendigo é Paraíba. Acabou de falar. Olha aí, tem muitos carioca debaixo da ponte, minha filha. Tem muitos carioca debaixo da ponte. Olha, eu morei em Botafogo há anos. Tudo que eu conheci, cachaceiro, mendigo, era Paraíba. Nas calçadas, deitado, caído. Tudo Paraíba. Tudo. A senhora não acha que se mandasse eles de volta pra lá ia acabar com a miséria aqui no Rio? De repente acabava, né? O carioca gosta do Paraíba? Tem que gostar, eles não trabalham. Quem trabalha é o nordestino. Você acha que se a paraibada voltasse lá pro Nordeste e o Rio ia ficar melhor? Não, eu acho que não, porque você vai num canteiro de obra, o que você mais vê são os paraíbas ali. Eu acho até que eles mereciam ser mais bem remunerados, né, pelo trabalho. Nós ainda somos escravos ainda. Sabia dessa? É mesmo? É por quê? É uma escravidão democrática. Olha, me amarro em Paraíba, tá? Acho demais. Curto muito. Não tem nada a ver Paraíba sair fora do Rio de Janeiro. Olha o Paraíba lá, ó. Gente finíssima. Tem que ver, sabe? A maioria dos Paraíba que eu conheço é tudo gente fina. Mas é tudo feio, né, não?
É, tudo feio, né? Cabeça chata, fala diferente. Mas é uma coisa nova, entendeu? Vamos deixar no Rio. Namorariam Paraíba? Por que não? De cabecinha bem chata? Gente, quem disse que Paraíba é gente? Ah, se não for, você também não é. Porque cara de Paraíba você tem. Então, antigamente, o preconceito era muito maior e escancarado. Todo mundo fazia isso, tipo, na cara de pau. E hoje temos lei para isso. Temos lei para feminicídio, temos lei para homofobia, LGBTfobia, temos leis para agressão e agora constrangimento, né? Você não pode agir dessa forma, porque isso é uma grande forma de preconceito. Pela cor, pela raça, pela diferença e etnia da pessoa. Então, é bom ter noção, a comunidade está evoluindo, o Brasil está evoluindo, porém temos muita coisa no processo que devemos ajudar a melhorar e também aprender e evoluir com aquilo. Eu vou deixar mais vídeo aqui para vocês e também vou dar um contexto do que realmente é o Nordeste, do que realmente é a cidade. Entenda de onde vem tanto ódio ao Nordeste. Essa região que não é uma região de pobreza, é uma região de desigualdades sociais. Como já dito, a nossa região não é pobre, ela é riquíssima. Inclusive, foi muito importante no processo de colonização do Brasil. Aqui se encontrava abundância de pau-brasil, aqui se cultivou cana-de-açúcar, e todos esses pontos fizeram do Nordeste uma região muito rica. Porém, essa riqueza não estava bem distribuída, ela estava concentrada nas mãos dos fazendeiros, que inclusive utilizavam de mão de obra escrava. Fica fácil enriquecer assim, né? E esse cenário se estende até hoje. Muitas pessoas vivendo com pouquíssimo dinheiro e poucas pessoas vivendo com muito dinheiro. O que acontece? Mais ou menos ali no século XVIII, a capital que era em Salvador, aqui no Nordeste, passa a ser no Rio de Janeiro, passa a ser lá para o Sudeste, por conta da descoberta de ouro em determinadas regiões e o crescimento da plantação de café por lá também. E aí o Nordeste é excluído, o que faz, inclusive, no século XX, muitos nordestinos irem para São Paulo, para o Rio, para o Sul, em busca de oportunidades. Aquela típica história que a gente já conhece, o nordestino que deixa sua terra, deixa sua família em busca de melhores condições no Sul e no Sudeste. Assim, essas regiões passam a nos ver como pobres, miseráveis, preguiçosas. Inclusive, sobre essa questão da preguiça nordestina, sobretudo baiana, é um assunto que eu posso trazer para vocês aqui em outro vídeo. Se tiverem interesse, comenta aqui. E aí eles passam a nos ter mesmo como inferiores, como pobres. E vale salientar que no Brasil, pobre é preto. E não sou eu que tô falando. As estatísticas apontam que são as pessoas negras que vivem nas piores condições de vida, de ensino, de alimentação, de moradia. O ódio que essas pessoas têm pelo Nordeste é ódio ao pobre, é ódio ao negro. Para eles, a nossa região só serve para turistar, para desfrutar das nossas praias, para acessar a nossa história e ir embora falando mal da gente. O Brasil odeia nordestino, odeia que ocupemos espaços. Nas mídias, somos sempre ridicularizados. Inclusive, esse assunto dá um outro vídeo, se vocês quiserem, comenta aqui. Mas nós somos muito mais do que eles dizem. Nós somos muito mais do que eles pensam. Nós temos uma riqueza cultural abundante. Nós temos histórias, nós fizemos história. Você, nordestino, nordestina, é grande, é potente. Eles querem nos reduzir a nada, mas somos muito. E vamos continuar lutando contra essa estrutura elitista, xenofóbica e racista. Aí para você que diz também equivocadamente, não, mas se gostasse de trabalhar, ia atrás do emprego. Só na cidade de São Paulo tem aproximadamente 4 milhões de nordestinos. Você acha que eles vieram para cá para quê? A passeio? Não, eles vieram atrás de emprego. E mais, o que você vê de prosperidade no Sudeste, as estradas maravilhosas do Sudeste, né? Aquelas pontes bem feitas, construção civil, você acha que elas foram feitas por quem? Por pessoas que também nasceram no Sudeste, mas parte da prosperidade do Sudeste veio da força de trabalho do nordestino. E por fim, para você que fala mal de programa de distribuição de renda como o Bolsa Família, eu gostaria que você falasse para Maria, que me deu a entrevista, que enterrou a filha dela de 4 meses. Aliás, ela não enterrou, porque ela não tinha dinheiro para comprar um caixão. A filhinha dela foi levada numa caixinha de tomate. Fala para ela que programa de distribuição de renda não tem sentido. Se já existisse na época, a filha da Maria estaria viva e teria 26 anos. A galera do Sudeste tem a ideia de que o Nordeste é uma vila, né? Uma rua, pô. É uma vila, assim, que tem eu, você, rapadura, seca, né? Lengo-tengo. Lengo-tengo. É só a música que tá rolando. E aquelas bolinhas, assim, de feno, assim, de correndo. Correndo de um lado pro outro. O povo acha que Nordeste é isso, e não é. Ou uma praia só. E não é. Já aconteceu de eu estar lá em São Paulo, da menina chegar pra mim e dizer assim, menina,
eu tenho uma parente em Fortaleza. Tu conhece? É foda, né? É muito foda isso. Meu amor, eu nunca fui em Fortaleza. Eu disse pra ela, eu não sei nem como é que chega lá. Como é que eu vou? Então a pessoa acha que você é de Recife, conhece todo mundo dela. Eu tenho uma prima, Débora de Recife, ela mora por ali, deixa eu ver, eu acho que é Boa Viagem. Tu conhece Débora, meu amor? Eu nem Boa Viagem vou. Tu conhece Tiago de Recife, a pessoa de Fortaleza, né? Conheço 30 Tiago. Se um deles for o seu, meu amor. É loucura, né, velho? Mas assim, a gente vai quebrando isso, né? E agora vamos ouvir o pau no cu do Marcos Feliciano, um pastor de merda, que é um merda mesmo, vá procurar o histórico dele. Não faz nada para a população, só, enfim. E ele acha que a gente mora no mato, na seca, na caatinga, no cerrado. Ele acha que a gente mora nas cavernas, tá? Que não tem desenvolvimento aqui no Nordeste. Olha só a fala desse insignificante. Gente, vamos abrir os olhos, Nordeste é muito avançado, somos inteligentes, temos muito conhecimento, tá? Você chega no Norte e Nordeste, camarada com um salário mínimo, R$1.000, ele é rei. Porque ele tem a casinha dele feita de barro, ele não tem energia, agora tem energia, mas ele não tem celular potente, ele não tem TV a cabo, ele não tem gasolina, tem o burrinho ali. Ele com R$1.000, ele vai faz uma feira, ele vai querer trabalhar para quê? Diante dessa fala xenofóbica de Marco Feliciano, fica cada vez mais escancarado o quanto o nortista e o nordestino é taxado de preguiçoso. E sou de Altamira do Pará, e só quem sabe o quanto o trabalhador precisa ralar para poder sobreviver. No Pará, a maior parte da população recebe um salário mínimo, e só o gasto com alimentação já compromete 57% desse salário. Para quem não tá ligado, existem duas das grandes maiores hidrelétricas do Brasil localizadas no Pará. A usina de Tucuruí e a usina de Belo Monte, que fica mais precisamente localizada em Vitória do Xingu, aqui pertinho de Altamira. O nosso estado é considerado o segundo maior fornecedor de energia do Brasil. E ainda assim nós pagamos a tarifa mais cara do país. E querendo ou não, isso acaba tornando o custo de vida dos paraenses ainda mais difícil. Principalmente depois da privatização da antiga CELPA, que hoje é Equatorial. Sem falar dos impactos socioambientais que essas hidrelétricas causam, como a emissão de gases de efeito estufa, destruição da fauna e da flora, e o desalojamento de comunidades que perdem seus territórios. Segundo o deputado Feliciano, o que impede o desenvolvimento do país são os direitos trabalhistas e os auxílios como o Bolsa Família. Sim, já se tornou corriqueiro vermos pastores conservadores liberais demonstrarem um grande incômodo e ódio quando o assunto é direito do trabalhador. Tem que facilitar a vida do patrão. E também, presidente, não adianta. O que adianta dar tanto privilégio ao trabalhador para não ter emprego? Agora eu vou mostrar para vocês como é o Nordeste de verdade, as pessoas que moram aqui e como as outras pessoas de fora se sentem quando visitam o Nordeste. Eu vou mostrar para vocês de que se você não tem conhecimento de geografia, você vai ter agora e você vai entender o avanço que estamos aqui. Você acha que os nordestinos querem sair do norte e construir uma vida no sul? Gente, não é todo mundo que quer isso não, tá? E estamos bem, estamos vivendo bem, e nem todo mundo vive de Bolsa Família. Eu trabalho, eu tenho um celular bom, eu tenho um apartamento bom perto da praia, com 25 anos. Esse é o problema do Nordeste. A gente sai para comprar um pão, ao invés de virar à direita, vira à esquerda, e olha só onde é que a gente vem parar. A gente saiu de Salvador, 2 ruas depois a gente já estava em Recife. Subiu mais um pouquinho, estamos em Fortaleza. Dados mostram que a economia do Nordeste cresce mais do que a do Brasil. Será? Porque como é que alguém vai querer trabalhar, mora num lugar desse? O problema do Nordeste é que tem muita casa de taipa, chão batido, luz de vela e candeeiro e sem internet. O problema do Nordeste é esse, ó, a seca, ó. Vai, menino catingueiro, aproveita, toma banho, porque daqui a pouco a água acaba. Tudo isso sustentado pelo Sul e pelo Bolsa Família, viu? Mas se for dividir o Brasil como eles querem, eu vou ficar desse lado, viu? Tô avisando logo. Preguiça danada pra ir pra aquele frio do Sul, rapaz. Eu mesmo, formado pela Universidade Federal da Bahia, professor universitário com 3 pós, sou analfabeto como todo nordestino, que passa fome e tem que comer num prato desse de barro. Ah, que preguiça. Agora me diga, como é que eu vou embora daqui e buscar meu sonho de procurar emprego no Sul? Respeite meu oxente.
Deus me livre de não ser nordestino, minha gente. O Nordeste é realmente tão pobre sem entendimento como as pessoas estão falando? Quero dizer que sou do Ceará e vou aqui apresentar alguns fatos para vocês. Primeiro quero mostrar algumas empresas cearenses. Juntas, a receita líquida delas soma mais de 36 bilhões de reais. Eu nem coloquei nessa lista empresas multinacionais que temos aqui, como a Ambev, por exemplo. E várias outras empresas nacionais que têm filiais aqui. No ranking da educação nacional, o Ceará ocupa as 9 primeiras posições. Ou seja, nós temos a melhor educação do país. Essa é uma pequena lista de alguns produtos que o nosso Nordeste exporta. Aqui nós temos o plantio, a carne, o peixe e várias outras especiarias do mar que você aí do Sul paga caro e aqui a gente tem bem abaixo do preço. E para os que dizem que o Brasil seria bem melhor se o Nordeste não fizesse parte, saiba que a nossa região seria independente bem mais facilmente do que as outras do país. Porque nós temos muitos recursos. O índice de pobreza no Nordeste já foi sim muito alto, devido a décadas de exploração que fizeram com a nossa região. Mas isso diminuiu muito e a realidade no Nordeste se tornou bem diferente. Mas é claro que os índices de pobreza aqui aumentaram recentemente devido à pandemia. Mas não só aqui, no Brasil inteiro. Para dar um exemplo melhor a vocês, recentemente eu estive em Minas e estive em São Paulo. Eu achei a pavimentação de Fortaleza muito melhor do que a de BH. E eu vi muito mais mendigos nas ruas de São Paulo do que nas ruas de Fortaleza. Até na famosa Avenida Paulista. Quem foi já sabe que lá é cheio de morador de rua, lhe abordando, pedindo esmola. Infelizmente, essa é a situação do país. Então nós sabemos que para comer picanha é necessário trabalhar. Nós temos um histórico de pessoas muito guerreiras entre nós. E se seu voto e sua opinião política faz você pensar assim, é porque você sim não tem estudo e nem educação suficiente. Eu tô há um ano no Nordeste e agora, nesse mês de dezembro, eu vou voltar pro Rio de Janeiro, que eu vou visitar a minha família. Como que eu explico pra eles que eu tô vivendo melhor no Nordeste e no Sudeste? Como é que eu explico que na minha cidade, especificamente na minha cidade, tem mais emprego do que gente pra trabalhar? Como é que eu explico na minha cidade que falta mão de obra? Como é que eu explico que aqui no Nordeste eu pago R$2,50 num coco? Como é que eu explico que aqui no Nordeste eu pago R$10 numa blusa? Apesar que eu tô na capital do Teixo, né? Tô em Santa Cruz do Capibaribe. Como é que eu explico que a galera aqui tem um capital muito mais alto do que a galera de onde eu vivia, mesmo sendo uma cidade muito pequena? Como que eu explico que eu fiz mais entrevistas de emprego aqui do que no Rio? O melhor de tudo, como é que eu vou explicar que aqui tem 2 horas de almoço? Aqui são 2 horas de almoço, não uma não. Como que eu explico que aqui, por muito tempo, eu trabalhei praticamente do lado da minha casa e não pegava transporte público para o trabalho? Como que eu explico para um carioca que o Nordeste evoluiu? Sim. Pelo menos na cidade que eu moro, tá? Como que eu explico para um carioca que eu pago R$32 no quilo da carne de sol? Como que eu explico para um carioca que aqui no Nordeste eu, particularmente, tenho qualidade de vida? Essa é a região Nordeste do Brasil, terra de talentos como Jorge Amado, Luiz Gonzaga e do advogado de Alexandre de Moraes. A região é formada por 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região faz divisa com o Norte, Centro-Oeste e Sudeste, além de ser banhada pelo Oceano Atlântico. Ao todo, a região Nordeste abriga cerca de 57 milhões de habitantes, distribuídos em 1.794 municípios. Tem uma área de 1,5 milhões de quilômetros quadrados. É a terceira maior região do Brasil em extensão e a segunda mais populosa do país. O maior município da região é Fortaleza, capital do Ceará, com mais de 2,4 milhões de habitantes. A segunda maior cidade é Salvador, capital da Bahia, com cerca de 2,41 milhões de habitantes. Um dos principais rios da região é o Rio São Francisco, que atravessa vários estados nordestinos e é fundamental para o abastecimento de água e geração de energia em áreas do semiárido. Eu estou aqui em Manaus e eu acabei de passar uma semana no Amazonas. E eu já visitei alguns outros estados do norte e do nordeste. E a verdade é que os estados dessa região pisam com força no sudeste e no sul. Assim, não tem nem comparação. Eu nem tô falando de beleza natural e de como as cidades são lindas, porque isso, assim, qualquer pessoa no Google vai ver que eu tenho razão. Mas as pessoas, cara, é assim, não tem comparação. Parece que é uma grande família. As pessoas são tão boas, são tão hospitaleiras, são tão convidativas. E é muito genuíno, sabe? Não é aquela coisa do carioca que fala, pô, vamos se encontrar, vamos sair, quando você vê, tipo, foda-se. Aqui não, aqui se você encontra uma pessoa na rua, vocês se conhecem hoje, e eles convidam pro churrasco na casa da avó e da família, é
um convite legítimo, sabe? Eu tava conversando com um guia, que eu fiquei os 3 últimos dias com ele, e ele tava dirigindo um carro muito maneiro. Eu perguntei, esse carro é seu ou é da agência? Aí ele falou, é meu. Não, é nosso. Tudo que é meu é seu. E assim, você vê, tudo que é meu é nosso, né? Do coletivo. E você vê que é um negócio que é muito genuíno mesmo, sabe? Que vem muito do coração, que vem muito de um lugar de verdade. Não é só pra passar pano. Agora eu tô aqui, na frente desse teatro lindo, tava jantando com uma amiga e chegou um cara pra pedir dinheiro, que inclusive eu vi pouquíssimo por aqui, mas ele falou, me ajuda aí, alguma coisa assim. E aí a minha amiga comentou, nossa, que jeito interessante, né, de abordar, de pedir dinheiro. Porque no Rio, em São Paulo, a gente tá acostumado com as pessoas contando uma puta de uma história triste, de, cara, normalmente mentiras pra te sensibilizar e fazer com que você ajude. Aí aqui, ele saiu, a gente não tinha dinheiro, não deu. Eu falei, mas já tá o outro cara ali ajudando ele. Não precisa dizer muito, sabe? Acho que as pessoas têm muito realmente esse senso de humanidade, do coletivo e da parceria de uma forma muito mais presente, muito mais verdadeira do que no Sul e no Sudeste. Tirando que, né, vamos combinar, que os lugares são lindos, a comida, puta que pariu. Puta que pariu. Nem em Portugal eu comi peixes tão bons como eu tô comendo aqui no Amazonas. Muito, muito, muito boa. Eu vou fazer um post falando só sobre a culinária daqui, porque eu tô realmente muito surpresa. Ai, tô muito feliz. Eu amava já o Nordeste, já visitei alguns estados de lá. Agora o Norte, eu tô assim, encantada, encantada. Quero voltar muitas vezes.